que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na segunda aula sobre as candidaturas periféricas, recebemos a professora, cientista social, militante dos direitos humanos e moradora da comunidade do Borel, Mônica Francisco. Olá, eu sou Mônica Francisco, ex-deputada estadual aqui pelo estado do Rio de Janeiro, militante, ativista, cientista social, militante do movimento comunitário, movimento de favelas, militante, ativista de direitos humanos e atualmente pesquisadora no Dicionário Marielle Franco, da Fiocruz. E na primeira aula a gente falou muito sobre a importância e a centralidade da ocupação da favela, dos espaços de protagonismo e de poder. Falamos muito sobre as eleições de 2024, a importância e a centralidade da favela e dos seus atores e atrizes ocuparem esse espaço. Falei um pouco da minha experiência como mulher oriunda de favelas, mulher negra, ocupando o espaço da política e o quanto isso impacta na produção legislativa, por exemplo, né? E a gente precisa avançar muito. Falei um pouco sobre a organização do espaço favelado a partir da lógica do Estado. O Estado, por força de lei, ainda, né, período, ainda que no período da monarquia, em 1850, vai organizar, quase 4 décadas antes, uma forma de coibir, de impedir que a população que seria liberta futuramente acessasse de maneira adequada e cidadã, por exemplo, a política de habitação com a instituição da Lei de Terras. No segundo reinado, o Brasil tomou uma medida que seria determinante para a sua histórica concentração fundiária. Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras, por meio da qual o país optou oficialmente por ter a zona rural dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. A consequência disso é que, com a regularização das escrituras das grandes propriedades e as dificuldades impostas aos pequenos produtores, pois eram muito caras, a posição dos latifundiários foi vitoriosa, reafirmando seu poder num Brasil majoritariamente rural. E eu uso esse exemplo, né, da Lei de Terras de 1850 para fazer com que a gente pense um pouco, a gente que está aqui discutindo essa aula e assistindo vocês aí, que a gente pense um pouco que a produção desse espaço ela é uma produção orientada pela lógica do Estado, por força de lei. Então, a participação de favelados e faveladas nos espaços de poder, protagonizando o poder, podendo, através da sua experiência de vida, da sua experiência de produção de vida nesses espaços, orientar a produção legislativa, organizar a lógica do Estado e pressionar para que esse espaço, que é um espaço extremamente violado, mas é um espaço de muita potência,
de muita criatividade, que vai ressignificando todos os dias a sua existência, que é uma existência pautada pela violação sistemática, efetiva. A favela é violada cotidianamente. São diversas camadas de violência que atravessam o espaço da favela. Então, a gente falou dessa lógica, né, que orienta o imaginário da população brasileira, da favela como lugar violento. Autoridades de Estado que vocalizam, que falam que esse lugar é um lugar de violência, de uma sexualidade desenfreada, né? De moradia de pessoas perigosas. Falei sobre a instituição desse espaço como lugar, né, das classes perigosas, e é importante que a gente olhe para as eleições de 2024, mas não só para as eleições de 2024, que são uma disputa pelo direito à cidade. É importante que a gente diga isso. A favela deixou de temer, em alguma medida, né, a remoção iminente, a partir do processo de redemocratização e da luta do movimento comunitário, do movimento favelado, dos moradores e moradoras de favela pela permanência nos seus territórios, na luta com os mutirões comunitários para garantir uma política pública de urbanização, mas ainda existe uma grande contradição. Ao mesmo tempo em que a favela é consumida pela sociedade, né? A sua música, a sua cultura, o seu jeito de vestir, enquanto há um fetiche, ou seja, um desejo do que é da favela, sem que haja realmente um reconhecimento daquele espaço como um espaço potente, vibrante, criativo, que se consolidou como um espaço de autoconstrução, que aquele espaço tenha dignidade, que se configure como um espaço em que haja, de fato, cidadania plena. Né? Há ainda, e eu fiz referência a Milton Santos, uma existência a partir de uma cidadania mutilada. Né? O Milton Santos ele diz que as camadas médias, de alguma forma, elas aqui no Brasil, né, e Gessé Souza também fala isso, as camadas médias elas se distanciaram, a classe média se distanciou da classe trabalhadora, e ela também é classe trabalhadora, mas ela não se reconhece como classe trabalhadora. Ela se distanciou, ela olha para as elites, ela de alguma forma consegue pagar por alguns serviços, então ela não se interessa, em sua maioria, em organizar e estar junto na luta para garantir uma cidadania plena para as camadas populares ou para classes subalternas, como afirma Luiz Antônio Machado, sociólogo, favelólogo, estudioso de favelas desde a década de 60. Ou seja, a gente tem no século XXI, uma favela potente que está produzindo plano, por exemplo, como o Complexo do Alemão, que está produzindo um plano de desenvolvimento para o Alemão, como várias favelas que produziram, quero mostrar aqui para vocês, né, um plano para as favelas, de favela como oportunidade, um plano de desenvolvimento para as favelas, para a sua inclusão social, e econômica, ou seja, há uma pujança econômica. Quantas lojas, a economia da favela ela é pulsante, ela circula. Né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro um processo de criminalização, por exemplo, dos bailes. Quando a gente olha a organização de um baile, é desde a loja em que a menina, o rapaz, compra a roupa, movimenta a economia de toda a cidade, é o deslocamento no transporte público, né? Nos táxis, vai movimentar a economia. Então, esse espaço precisa ser olhado como um espaço de produção de potência, de uma cultura própria, de uma organização muito específica, de uma sociedade muito singular. Então, pensar a favela ocupando os parlamentos, ocupando o espaço de poder, discutindo a execução, a produção
E a execução das políticas públicas com centralidade precisa ser rotina. E é importante que a gente, enquanto mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e você, mulher organizada do movimento social, esteja aqui assistindo essa aula, vivenciando esse momento importante, porque, como eu falei na primeira aula, se você não assistiu, vai lá, assiste. Somos hoje 17 milhões de pessoas vivendo em favelas e periferias no Brasil. E, com certeza, olhando para a população brasileira, que mais da metade dela, mais de 50% é de mulheres, com certeza, desses 17 milhões, mais de 50% é de mulheres vivendo nos mais de 5 milhões de domicílios favelados no Brasil, favelados e periféricos, chefiando os lares, organizando as famílias, organizando os territórios. Então, pensar numa favela, né, que no século XXI vive uma contradição extrema, como espaço ainda altamente criminalizado, alvo de violação extrema do Estado, quando a política de segurança pública criminaliza, mata, né? Quando a gente olha, por exemplo, a mortalidade da juventude negra que vive majoritariamente em favelas, e um Brasil que está ficando cada vez mais feminino e idoso, a gente olha o quanto, né, essas vidas elas são facilmente descartadas. Então, produzir uma favela onde se dê dignidade, possibilidade de existência e cidadania plena, onde o direito de ir e vir, né, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, onde, né, a gente não ande no campo minado, né? E Pamela, desculpa, Paloma, que eu vou falar da Pamela também, a Paloma Menezes, né, que é coordenadora do dicionário Marielle Franco e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, socióloga, ela fala que os favelados eles vão viver, a partir da sua pesquisa feita no Santa Marta, primeira favela a receber as unidades de polícia pacificadora aqui no Rio de Janeiro, vivem entre o fogo cruzado e o campo minado e vão ressignificando isso. Então, século XXI é para nós o momento necessário e o momento e o contexto necessário. É o século de mudança. Precisa ser o século de mudança desse paradigma onde a favela é o lugar da criminalidade, o lugar da violência, o lugar da escassez, da precariedade, da ausência efetiva de políticas públicas que não sejam escassas e descontinuadas, onde o habitar, onde o morar seja digno de fato. Então, quando a gente olha, por exemplo, as favelas que ainda não têm CEP, não recebem uma correspondência de forma adequada, que existe ainda como um lugar, né, alvo do racismo ambiental, com esgoto a céu aberto, com, com surtos de doença de veiculação hídrica como hepatite, com pessoas que ainda, né, convivem com a tuberculose, né, de forma muito elevada, tendo, né, um sistema de saúde extremamente eficaz e na sua atenção básica, mas que ainda precisa ser melhor nesses espaços. A gente vive numa contradição, como diz Rafael Soares, professor do Serviço Social da PUC Rio de Janeiro, Rafael Soares Gonçalves, num atraso e progresso. A gente vai vivendo essa dualidade, atraso e progresso. A favela avança, constrói planos, se insere, inclusive, nos espaços, né, de maneira muito tímida ainda. Em alguns espaços, falei da minha própria experiência e de outros favelados e faveladas que ocupam espaços de discussão, como o IBGE, para discutir, né, a conceituação de favela, deixando de ser aglomerado subnormal. Você convive com o processo de atraso e progresso. Convive com racismo ambiental, esgoto a céu aberto, assoreamento dos rios, né? Você convive com ausência de equipamentos muito importantes, como de ensino médio, equipamentos de educação.
Ou seja, é preciso que tenhamos o conhecimento das realidades da favela, desse espaço, desse universo. Mike Davis disse que nós teríamos, ao final do século XX, uma explosão na existência de favelas. E a gente vê aumentar cada dia. Né? Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, somos 2 milhões de pessoas vivendo em favelas. Então, é preciso que esse contingente populacional que aumenta, que cresce, tenha representatividade, seja de fato representado nos espaços de poder e tenha lugar de fala, né? Possa falar, ser ouvido e ser praticamente protagonista na produção de soluções. Então, conhecendo as realidades, a especificidade, a favela é um espaço muito específico, muito singular, pela sua própria produção e história. Aqui no Rio de Janeiro, a favela ela está muito imbricada, muito ligada a outros espaços, se mistura, né? se agrega, se integra. Então, pensar uma cidade, o direito à cidade, olhando a partir da favela é importante, olhando a partir das periferias, da sua cultura. A Adriana Facina, professora da Faculdade de Educação e de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, produziu uma pesquisa importante sobre a cultura em Acari, favela da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Então, há uma força, né? Pamela Passos, que eu falei anteriormente, vai olhar, por exemplo, o movimento das lan houses, do acesso à tecnologia, que hoje avançou muito, né? Uma comunicação que deixa de ser cada vez menos alternativa, né? A comunicação feita nas favelas, os jornais, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, são cada vez menos alternativas e são cada vez mais essenciais no cotidiano das favelas e no diálogo com toda a cidade. Então, não há mais ambiente para que a favela não esteja protagonizando não só, né, a discussão, o pensamento, mas a produção legislativa e a execução das políticas inerentes a esse espaço. Nós dissemos, há alguns anos atrás, isso virou uma lógica para pensar a favela e a cidade, que a favela é a cidade. Olhando o contexto do Rio de Janeiro, a favela é cidade. E olhando no contexto mais ampliado, a favela é consumida pelo Brasil. A sua moda, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua linguagem muito própria, muito específica. Figuras que saíram da favela e foram para o mundo expressam a grandeza e a força, a potência desse espaço. Então, olhar, né, a partir da produção, né, acadêmica, olhar a produção dos favelados e faveladas. Rafael Soares disse o seguinte: as favelas passaram, durante muito tempo, de um problema coletivo para um perigo imediato. É preciso ressignificar e mudar essa história. A favela não pode ser vista como perigo iminente. Ela precisa ser vista, ser ouvida e ajudar na organização das soluções e das respostas. Favela é cidade, favela é solução. As mulheres são um elemento muito importante para pensar a lógica da organização,
da produção de saídas, né, para a autonomia delas próprias, seja no que se refere à violência doméstica, à garantia de acesso, né, à ajuda, ou mesmo de produzir respostas econômicas para a autonomia das mulheres nesses espaços, mas não só. Como eu falei na primeira aula, quando os favelados, e majoritariamente as faveladas, produzem, elas empreendem seus negócios, né, de impacto social, elas não impactam só a elas diretamente ou a sua família diretamente, elas vão impactar em todo o território. Um homem, por exemplo, quando empreende, ele coloca a família para ajudar. Uma mulher não, ela agrega a família, toda a comunidade, e ela consegue incidir. Eu pude ver isso em loco, na organização de um projeto chamado Mulheres em Rede, que existe até hoje, dentro de uma rede de mulheres empreendedoras da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, e essas mulheres empreendem na lógica, né, da economia solidária, do associativismo, da cooperação, do respeito ao meio ambiente, né, do respeito à escala humana, ou seja, né, a lógica da produção, ela está na pessoa, no ser humano, ela vai produzir, comercializar de forma justa, sustentável, ela impacta em toda a comunidade, ela impacta na vida das juventudes, principalmente as juventudes negras que precisam ser protegidas e precisam ser ainda mais potencializadas nesses espaços. Então, a lógica, né, desse espaço, dessa realidade, precisa ser muito bem explicitada. E os favelados e faveladas que acessaram a universidade, que voltam para os seus territórios, que vão observar os seus territórios, que deixaram de ser, né, mero objeto de análise para a academia, para incidir, inclusive, na academia e dizer: a gente quer produzir junto, que quer incidir também nos governos estaduais, municipais, federais, a gente quer incidir nos parlamentos, a gente quer rever legislações, a gente quer rever a conceituação de favela. Favela não pode, no século XXI, continuar sendo vista, chamada e categorizada oficialmente como um aglomerado subnormal, porque um aglomerado subnormal, quando o judiciário, por exemplo, abre, diz: não, é um aglomerado subnormal, pode ser removido, é um aglomerado subnormal. É preciso rever essa lógica em toda a estrutura do Estado. Eu disse e repito e friso agora ainda mais: a lógica racista, o racismo estrutural que organizou a sociedade brasileira, né, que vive uma abolição inconclusa, isso se expressa no que Andrelino Campos chama de quilombos urbanos, que são as favelas, um espaço altamente criminalizado, estigmatizado. Ele ainda é um espaço altamente estigmatizado e criminalizado. Então, é preciso que a gente organize essa lógica a partir, sim, dos espaços da política. E quando esses corpos, esse conjunto, né, de pessoas que vivem em favela, chegam a esse lugar, elas trazem essa experiência da sua produção de vida, da sua forma de viver, inclusive das suas experiências de dor, de ausência, de precariedade. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano sem água. Somos nós que sabemos a realidade, o impacto, por exemplo, da privatização do fornecimento da água, o quanto isso impacta na vida das mulheres. Eu carreguei água, eu vivi a minha vida inteira sem água. Eu tenho o que se chama hoje formalmente de dignidade hídrica, poder tomar banho, né, no momento que eu preciso tomar banho, utilizar, né, o sanitário na hora que eu preciso e ter água para dar descarga, né, há pouquíssimo tempo. Então, essa realidade, ela se traduz na formulação da política. Ela se traduz na discussão no parlamento. A gente discute não como quem pesquisa, não como quem observa, ou como quem tem empatia.
A gente discute e produz legislativamente, por exemplo, como quem vivenciou e traz no seu corpo, na sua luta, na sua trajetória, as realidades vividas nesse espaço, né? Dos medos. Tula Pires, advogada, professora da PUC-Rio, ela, prefaciando o livro de Raquel Gouveia, Passos na Mira do Fuzil, a saúde mental das mães e das mulheres, né, de favela, prefaciando esse livro, ela afirma que as pessoas negras, mas principalmente as mulheres negras, aprenderam a conviver com a violência e a dor extrema. E quando eu falo, né, olhando para essa afirmação da Tula Pires, que nós aprendemos a conviver com a dor extrema, das violações extremas, não só da ponta do fuzil, né, da expressão concreta da política de segurança pública para os espaços criminalizados e estigmatizados. A necessidade de aprender a conviver com a violência da falta d'água, de não ter água por muito tempo, de conviver com o esgoto, com o mau cheiro. Você vai naturalizando tudo isso e buscando, de alguma forma, manter uma alegria, né? Vilma Piedade, quando produz Dororidade, e fala que as mulheres negras têm uma dor muito específica e que elas se reconhecem e reconhecem essa dor específica, é a dor, né, de um espaço onde você passa toda uma noite com um tiroteio, morte de pessoas, e no dia seguinte você levanta naquele espaço e você tem que passar por cima de corpos, ou passar ao lado de corpos, ou ver corpos de crianças, de jovens, majoritariamente meninos pretos, e você atravessar uma cidade para ir trabalhar e chegar, por exemplo, numa área mais privilegiada, que não é estigmatizada, e ver as pessoas plenas, sorrindo, podendo tomar banho, podendo ter dormido, né? Não ter acordado de manhã com um helicóptero às 6 horas da manhã, arrancando telhas, fazendo barulho, acordando no sobressalto. Isso vai produzindo uma memória no corpo, de dor, de sofrimento. Então, é essa realidade que precisa ser traduzida não só na produção acadêmica, mas principalmente na mudança da legislação do Brasil, que ainda segue uma lógica colonial. Eu digo que a cauda longa do racismo nos acompanha ainda hoje. Então, faz muito sentido essa discussão. A participação efetiva da favela, de quem vive nela, de quem luta por ela, de quem é protagonista da dor e também das delícias, da solidariedade, da criatividade, da potência, da alegria, da solidariedade, né? De uma sociabilidade muito específica, de uma forma de viver que vai ressignificando esse espaço de dores, também com memórias de alegria, de felicidade também, né? Repito, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é um grito, é uma consigna, é uma expressão do desejo mais profundo dos favelados e faveladas ao longo dos mais de 100 anos da produção da favela como lugar do estigma, da violência, né, que precisa ser higienizado, removido, que precisa sumir do mapa, literalmente. É preciso que hajam políticas públicas que deixem de ser descontinuadas, que deixem de ser precárias e que deixem de ser escassas. E isso só vai acontecer quando a favela tiver, de fato, nas suas representações, uma centralidade. Então, a gente precisa trabalhar, né? Assim como o nosso presidente afirmou recentemente, a essência do PT é a base, é a luta no território,
é a favela, é o loteamento, é o bairro popular, são os pobres. Eles precisam, como diz, né, o nosso querido Leonardo Boff, eles precisam ser a nossa primeira opção e eles precisam ser protagonistas também. Favelado e favelada tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para produzir. Não é à toa que a favela resiste, que a favela existe, e ela está aí. E ela avança no século XXI para ser protagonista em todas as áreas. Que a gente possa, com essas aulas, essas 2 aulas, fazer essa reflexão importante e ser agente também de transformação e mudança. É preciso dizer, não é política identitária, não é política para minoria, é uma necessidade do século XXI que as favelas participem ativamente do processo eleitoral, façam enfrentamento ao fascismo, ao bolsonarismo, que captou mentes e corações. Então, está na hora da gente se juntar enquanto mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mulheres militantes, ativistas, mulheres que têm a responsabilidade política de ampliar o nosso espaço no parlamento, nos lugares de poder, nos executivos, e olhando para as eleições de 2024, que a gente lute pelo direito à cidade e que a gente avance por uma cidade que seja mais justa, menos desigual, e que a favela esteja no centro, que haja participação efetiva das favelas como protagonista no pleito nas próximas eleições de 2024 e que elas ocupem o parlamento, para que a sua presença, a sua formulação política seja a tradução, né, da produção legislativa e da ação efetiva nos executivos de uma política pública que responda à necessidade das favelas no tempo atual. Eu quero agradecer imensamente a você que ficou até aqui, que acompanhou essa aula, que anotou todas as bibliografias, as referências feitas aqui, que você não deixe de lê-las, de procurar, procure por essas pessoas que eu cito, né, nesse vídeo, né? Leia O Mito da Marginalidade, de Janice Pellman, leia Alicia Valadares, A Gênese da Favela, leia Eliana Souza, né, falando sobre os testemunhos da Maré, leia as histórias de luta do povo do Borel. Esse livro é muito importante, fala da organização política dos favelados, que começa a ocupar a favela do Borel, de onde eu venho, na década de 1930, se organiza a partir da lógica partidária com o Partidão, o Partido Comunista, organiza as associações de moradores, cria, né, a federação, inspira a criação da Federação das Associações de Favela do antigo estado da Guanabara, que hoje é a Federação das Associações de Favela do Estado do Rio de Janeiro. Então, leia As Lutas do Povo do Borel, de Manuel Gomes, prefaciada por Luiz Carlos Prestes, uma das nossas grandes referências políticas de a história de luta pelo Brasil. Enfim, referências não faltam. Leiam, procurem a nossa produção legislativa na pauta de favelas, procurem, leiam, vejam o que está acontecendo na produção dos favelados e faveladas e na incidência deles, desde a comunicação popular comunitária até a discussão do racismo ambiental, a questão ambiental, as emergências climáticas. Nós fizemos legislação nesse sentido, para que as escolas tenham educação ambiental e discutam emergências climáticas. Nós, favelados e faveladas, periféricos e periféricas, temos protagonismo, precisamos de ainda mais protagonismo e temos autoridade e legitimidade para falar, porque nas favelas o SUS eram as ervas, temos as herveiras que vêm resgatando todo esse processo. Nós tínhamos no mato, na floresta, nas ervas, o nosso SUS, o nosso lugar de cura, de restauração física e até espiritual. Então, a favela precisa ser, já passou da hora. Seguimos juntas, firmes, acreditando que o Brasil só será de fato o país que a gente acredita, que a gente quer, a partir da luta das mulheres,
e dos espaços periféricos e favelados. Eu não tenho dúvida disso. Vamos que vamos. Um beijo grande, obrigado por você ter ficado até aqui. Na segunda aula do TV Elas por Elas Formação, com a cientista social Mônica Francisco, vimos a importância de lutar por mais direitos para as pessoas que vivem em favelas. Para isso, é urgente eleger e colocar seus moradores nos espaços de poder. Por hoje é isso, anote na sua agenda que amanhã tem mais. O Elas por Elas Formação é de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.